Muito bom dia, boa tarde. Sempre é isso, né? Sempre acontece, né? Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos falar com Deus. Você que não colocou ainda o seu nome, o nome dos seus familiares nos comentários, coloca, tá bom? Esses daqui são o nome das pessoas a qual já colocaram em alguns vídeos, algumas transmissões, já colocaram o seu nome e o nome dos seus familiares. E a gente já colocou aqui dentro, inclusive tem alguns pra gente colocar ainda, né? Tem. A gente vai colocar e até dia 1º de janeiro de 2026 vamos estar aqui orando por você, orando pela sua família, porque a gente sabe que acontecem muitas tragédias no final do ano. E o propósito, esse propósito é em volta disso. Tem esse propósito, pedir a Deus que livre, guarde a sua família. Não somente o corpo, mas principalmente a alma dos seus familiares. Vamos falar com Deus? E em seguida você vai ouvir uma palavra que eu tenho certeza que vai alimentar a sua fé, fazendo com que você tenha mais resultados por meio da sua fé. Tá certo? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós apresentamos ao Senhor a vida de todas as pessoas que são alcançadas por meio dessa oração. Há pessoas enfrentando problemas, dificuldades, situações difíceis, meu Pai. Situação que, humanamente falando, é impossível de se vencer. Mas a sua palavra afirma que tudo é possível ao que crê. E nós cremos, meu Pai. Nós cremos que as suas mãos, o teu poder se manifestando sobre a vida dessa pessoa é o suficiente para fazer essa pessoa vencer esse problema que ela tem passado, essa dificuldade que ele tem enfrentado. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cremos e determinamos que o seu poder alcança agora cada uma dessas pessoas e que toda atuação maligna que tem prevalecido, seja por meio de uma doença, seja por meio de um problema na família, um problema no casamento, um problema na vida financeira, sentimental, independente da área que seja, meu Pai, que toda atuação maligna seja repreendido agora, seja acorrentado agora, e o mesmo determinamos, meu Pai, que aconteça sobre a vida de todos os nossos familiares, o causador de todo sofrimento, de toda atuação maligna na vida deles, sejam amarrados, sejam acorrentados e que eles sejam livres, meu Pai, que eles sejam libertos, que eles sejam transformados. O nome desses familiares que se encontram dentro desse azeite, meu Pai, apresentamos ao Senhor e cremos que o Senhor guarda, cremos que o Senhor livra, não apenas o corpo, mas a alma. Cremos que o Senhor os torna a própria bênção, meu Pai. E ao se tornarem a própria bênção, irão glorificar, exaltar o seu nome. Sejam eles abençoados, seja esse casamento abençoado, seja o filho, a filha, o esposo, a esposa, sejam eles a própria bênção em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, e nós cremos nessa oração. Nós cremos que o Senhor já está agindo em favor da nossa família, em favor dos nossos familiares. Nós cremos, meu Deus, que mesmo que agora não seja vista uma mudança na vida deles, uma mudança nas escolhas deles, nós cremos que o Senhor já está trabalhando no interior. Nós cremos que os pensamentos, os desejos deles, meu Deus, já estão mudando, já são outros, meu Pai. Porque o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Senhor consegue chegar, meu Deus, no espírito da pessoa, chegar no entendimento, na mente deles, meu Deus. Então que nesse momento, através dessa oração, o teu poder comece a agir, meu Pai, para mudar os desejos, as intenções, que aquilo, meu Deus, as escolhas erradas que eles têm tomado nesse momento, meu Deus, comecem a mudar, meu Deus, o desejo deles comece a mudar, meu Pai. E nós cremos, meu Deus, que mudando o querer, meu Deus, vai mudar também as atitudes, as ações deles. E eles vão se entregar e se voltar para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. É isso que nós cremos, meu Pai. Concordamos e ligamos desde aqui da terra aos céus a vitória, a bênção, a proteção, o livramento na vida de
todas essas pessoas que estão sendo alcançadas por meio dessa oração e também sobre a família de todos eles. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém e diga graças a Deus. A oração foi realizada, como tem sido realizado todos os dias, durante a madrugada, pela manhã, temos orado pela sua família, temos orado pelos seus familiares e temos determinado que haja livramento, que haja proteção e que assim eles se tornem também a própria bênção. E é isso que você precisa guardar dentro de você. É isso que nós temos que manter dentro de nós. Mais importante do que alcançar uma bênção, outra bênção aqui, outra lá, é você se tornar a própria bênção. E se torna a própria bênção quem coloca Deus em segundo lugar. Não é isso? Não. Se torna a própria bênção quem decide colocar Deus em primeiro lugar. Deus acima dos seus bens que você já conquistou ou que deseja conquistar, acima de família, acima de casamento, acima de todas as coisas. Se você colocar Deus em primeiro lugar, creia, o melhor Deus vai fazer se cumprir na sua vida. O melhor, Deus ele preparou o melhor para você. Porque a palavra de Deus afirma que boa e perfeita é a vontade de Deus, né? Boa e perfeita é a vontade de Deus. Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o que Ele preparou para você, é o que Ele preparou para sua família. Creia nisso. Por isso, todos os dias temos orado com esse azeite, determinando que você que está sendo alcançado por meio dessa transmissão se torne a própria bênção se ainda não é. E se é, a sua família também se torne a própria bênção. Tá bom? Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo maior e melhor na vida de todos. Tá certo? A gente vai deixar uma palavra, eu tenho certeza que vai alimentar ainda mais a fé de vocês. Olha o que aqui diz a palavra de Deus no livro de Salmos 62, versículo 5. Diz o seguinte, olha: ó minha alma, Então você vê que o salmista, em oração, ele está conversando, se direcionando à sua alma, dizendo: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então você vê que em oração o salmista estava conversando com a própria alma. Significa dizer que talvez a alma queria outras coisas. O que a alma tanto busca? Prazeres. Pecado. A alma busca o pecado. A alma quer o pecado. Ela tem prazer no pecado, né? A alma tem prazer no pecado. Então o salmista, conversando em oração com a própria alma, ele diz o seguinte, olha, acalma, a minha esperança está no Senhor. Ou seja, Deus tem preparado para ti a salvação. E é isso que nós temos que guardar e temos que manter dentro de nós. E entra o que a gente falou agora há pouco. Mais importante do que alcançar bênçãos é se tornar a própria bênção. É ser a própria bênção. E quando você é a própria bênção, você age como o salmista. Esse salmista, a esperança dele, podemos afirmar que a fé dele estava em Deus, né? A fé dele estava em Deus, de maneira que ele, lutando para proteger a própria alma, ele disse: espera em Deus. Olha o cuidado desse salmista com a sua alma. E é esse o cuidado que você deve ter com a sua alma. Esse é o cuidado que nós, né? A gente tem esse cuidado, a gente vai continuar se cuidando até o final, né? Se dominar, né? Mas o mais importante é cuidar. Mais importante do que cuidar dela é eu cuidar da minha alma. Não é verdade? E mais importante do que ela cuidar de mim, ela cuidar da alma dela. A alma dela estando bem, ela vai estar bem. A minha alma estando bem, vou estar bem. E um vai cuidar do outro, né?
porque esse é o propósito de Deus. Amém? Então cuide da sua alma, cuide da sua salvação. A gente acabou de vir de uma reunião tão abençoada. E nessa reunião foi falado sobre isso aqui, ó. Gratidão. Em toda a Igreja Universal está sendo falado sobre gratidão. Seja grato. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e na conversa dava-se a entender que o ato de gratidão era uma limitação. O ato de gratidão era uma limitação. Mas não. Quando você é grata a Deus no pouco, não significa dizer que você está se limitando, mas que você é grato pelo que Deus tem feito. E você continua crendo que Deus vai fazer algo ainda maior, algo ainda melhor. Creia nisso. Seja grato. Quando a pessoa ela não é grata, ela murmura, ela reclama, e é isso que tem sido falado. Eu não vou adiantar muito não, né? Eu não vou adiantar muito não, porque tem gente que não foi à igreja hoje, aí ela vai ouvir, ele vai ouvir, vai falar, já não preciso ir na igreja. Não, você precisa ir. Vá. A bênção que foi transmitida 9h30 da manhã, ela vai se estender às demais reuniões. Esteja presente em uma igreja universal mais próxima de você. Se você é de uma outra denominação, vá à igreja, mas não deixe de congregar. Não deixe de ir à igreja. Então foi falado sobre gratidão. E algo muito bacana é que a murmuração é um ato de incredulidade, né? Quando a pessoa ela murmura, quando a pessoa ela reclama, ela está sendo ingrata a Deus, e a ingratidão é incredulidade. Se você tem sido incrédulo dessa forma, talvez nem você sabia que você estava sendo incrédula. Mas se você tem reclamado, se você tem murmurado, é porque há incredulidade. Então pede para Deus forças para você trabalhar nisso, porque não é Deus que vai trabalhar nisso. É Deus? Não, é você que vai trabalhar nisso. Mas você precisa de forças para você trabalhar nessa área. Você precisa de força. Eu tenho certeza que Deus ele está te dando forças para isso. Tá certo? Guarda isso dentro de você. A gente vai realizar a última oração e até o final do ano, até o ano que vem. Até o ano que vem a gente vai estar orando por você e por toda a sua família, tá bom? Se você não colocou seu nome, o nome dos seus familiares nos comentários, coloca, porque até o dia 1º a gente vai estar orando. E o dia 1º eu vou estar orando por você. Depois da vigília da virada, que vai ser uma bênção também. Acabou a reunião da vigília da virada, voltando para casa, vou fazer uma transmissão realizando a última oração, tá bom? Eu tenho certeza que até lá Deus vai fazer algo grande. Se você não colocou, coloca lá em uma das orações lá do perfil, você pode colocar, ou quando terminar, tem algumas pessoas colocando aqui, as pessoas que colocaram aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, foram muitas pessoas, né? Porque, assim, a gente sempre fala, gente, não coloca no momento da transmissão, porque quando finaliza a transmissão e a gente posta, os comentários são apagados, mas tem gente que coloca. Aí, para não perder esses nomes, eu vou printar aqui. Melhor você printar daí também. Se não der certo aqui, para colocar. Tá bom? Então a gente printou dessa vez. Mas por favor, coloca lá, tá? Coloca lá no perfil. A gente vai realizar a última oração agora. Vamos orar? Para você ver. Já printei daqui, mas já. Fecha os olhos, gente. Fecha os olhos. Meu Pai, te agradecemos. Somos gratos. Um pela vida do outro e pela vida que os dois têm, que o Senhor tem nos dado. Somos gratos pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa união, pela nossa vida sentimental, familiar, pela nossa vida financeira, por todas as áreas da nossa vida somos gratos, meu Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e até pelo que o Senhor há de fazer. Somos gratos por cada pessoa que está aqui, meu Pai.
com o propósito de ser ainda mais abençoada por meio dessa transmissão. E eu creio que o Senhor estende essa bênção à vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, cremos, meu Pai. Te agradecemos e determinamos que essa semana será uma bênção em todos os sentidos e que tudo vai cooperar, tudo que acontecer vai cooperar para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém, gente? E é isso. Última oração. Deus abençoe muito mais, tá bom? E a gente vai realizar a oração todos os dias durante essa semana, 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã a gente vai estar realizando as últimas orações do ano, tá bom? Se você pudesse programar para acompanhar, melhor ainda. Se não, você pode acompanhar depois, vai ficar compartilhado lá no perfil. Tá certo, gente? Deus abençoe muito mais, tá? Um abraço.